vídeo vamos passar por mais de 70 lutas de One Piece, ilha por ilha, para descobrir de uma vez por todas qual é a melhor luta de cada um dos arcos de One Piece. Vamos ver desde o primeiro soco do Luffy lá no East Blue, até o dia que ele resolveu encarar sozinho o topo do governo mundial. Sem falar que vamos passar pelo soco mais satisfatório do anime, a morte mais idiota de todas, e pelo arco com as lutas de orçamento infinito. Então você já sabe, seja muito bem-vindo a Nerdópolis, eu sou De Souza, e já bora lá pro início de tudo em Romance Down. E de cara a gente já lembra do Luffy contra o Vida, a primeira luta do anime onde o nosso capitão acaba com uma gordinha, salva o Kobe e mostra pra gente pela primeira vez os seus poderes de borracha. A gente também tem o Luffy e o Zoro contra o Capitão Morgan, em um momento bem importante onde o bando nasce e eles lutam juntos pela primeira vez. Mas meu amigo, a melhor luta desse arco é o Shanks contra o Rei dos Mares, o que, sendo bem honesto, eu não sei se pode ser classificada como uma luta, já que tudo aconteceu muito rápido, mas mesmo assim deu tempo do Shanks salvar o Luffy, usar o Haki do Conquistador pela primeira vez no anime, perder um braço e ensinar pro moleque que o mundo pirata é muito mais do que comer de graça e fazer festa todo dia. Sem falar, é claro, que aqui sela de vez o grande vínculo do Ruivo com o Luffy. Por isso, sem dúvidas nenhuma, essa aqui é a melhor luta do primeiro arco. E agora que você já entendeu como o vídeo vai funcionar, já vamos pegar nossa canoa e ir direto pra Ilha Laranja. E sendo bem honesto, aqui é moleza. A melhor luta é o Luffy contra o Bug, onde a gente vê pela primeira vez uma batalha de Akuma no Mi. O Bug fica se dividindo o tempo todo, e o Luffy luta pra tentar acertar algum soco. E aqui a gente precisa dar um crédito pro Bug, já que ele foi o primeiro e único adversário do nosso capitão que conseguiu danificar o seu chapéu de palha. Mas também foi só isso, porque com a ajuda da Nami, o nosso capitão acerta alguns golpes quase fatais no palhaço e manda o Bug voando pro próximo arco. E assim, a gente pode ir direto pra Vila Sirup. Esse arco aqui não tem muitas lutas memoráveis, o foco tá em apresentar o nosso mentiroso, conhecer o Mary e, claro, a gente tem o pior pirata do anime. Isso porque a filosofia do Kuro é praticar pirataria trabalhando de carteira assinada. Então vai entender a cabeça dele. Mas mesmo assim, a melhor luta é quando ele enfrenta o Luffy, onde no meio desse combate ele acaba atacando o próprio bando. Sério, de verdade, eu consigo entender esse homem. Só que por mais maluco que ele seja, o Luffy ainda é mais cabeça dura. E assim ele acaba derrotando esse sem noção, ganha o Mary, recruta o Soap e parte direto pro Baratier, onde o Luffy, como funcionário temporário, veste a camisa da empresa e parte pra cima do Don Krieg. E olha, eu vou te falar que essa luta aqui é interminável. O Luffy bate e o Don Krieg levanta, e isso demora, meu amigo. É até legal ver o Chapéu de Palha defendendo o sonho do Zeff, mas convenhamos que o que rouba a cena mesmo aqui nesse arco é o Zoro contra o Mihawk. O maior espadachim do mundo aparece e o Zoro, completamente maluco, resolve desafiar o homem. Só que isso acontece no episódio 24. Então, assim, é óbvio que o Zoro vai perder, mas mesmo assim é bem da hora de ver essa batalha. Isso porque o Mihawk começa a luta desprezando o Zoro. Pra ele, o moleque era só mais um espadachim que tava a fim de ganhar fama. Só que no meio da luta, o nosso imediato acaba conquistando o respeito do Shichibukai. E aí, mesmo o Zoro não tendo a menor chance, o Mihawk decide que vai levar essa luta a sério. E o resultado são duas espadas quebradas e o Zoro quase morrendo. E ali, meus amigos, no finzinho, depois de perder, a gente dá até o juramento do Zoro pro Luffy, que faz dessa aqui a melhor luta de todo o East Blue. Mas o fato é que o nosso imediato perde. O Luffy ganha, o Sanji entra pro bando e a Nami rouba o Mary. Então agora que o Chapéu de Palha acabou de lutar pra proteger o sonho do Zeff, chegou a hora dele lutar pra libertar uma companheira. Uma coisa, aliás, que a gente vai ver ele fazer bastante nesse vídeo. E aqui na Vila Kokoyashi o clima tá pesado. A Nami tá passando uma barra há anos. Ela perdeu a mãe, os amigos, a infância e todas as economias de anos. E aí quando o Luffy chega, encontra a Nami completamente desesperada. Ela pede ajuda, ele coloca o chapéu nela. Esse aqui é talvez o momento mais emocionante do East Blue. E quando o Luffy chega, meu amigo, ele não se contenta em apenas socar a cara do Arlong. Ele simplesmente começa a destruir o parque inteiro. E é ali, depois de colocar tudo abaixo, que a vila entende que finalmente está livre. A Nami entra oficialmente pro bando e a gente entende que o Luffy não consegue ignorar os problemas por onde passa. E agora sim, depois de libertar nossa navegadora, finalmente chegamos em Long Tao, a cidade do começo e do fim. E sim, a melhor luta é o Luffy contra o Smoker. Pela primeira vez na série, a gente vê o nosso capitão simplesmente levando um apavoro. O Smoker com aquela fumaça era facilmente o homem mais perigoso do East Blue naquele momento. E sendo bem honesto, não só o Luffy, como o bando
inteiro seriam facilmente presos por ele se não fosse pelo Papai Dragon. Então, por muito pouco, o bando consegue fugir no meio daquela tempestade, jurando que vão tocar o terror na Greenline. Então já se prepara, Mugiwara, porque aqui o jogo é outro. Guerra é o que não falta. E a gente vai ver o Luffy batendo de frente com Deus, desafiando o sistema e até sentindo na pele o que é perder tudo. Mas antes de tudo, assim que a gente desce a montanha reversa, o Crocus já explica como a Greenline funciona. Ele entrega o Long Pose e a Nami faz um curso bem rápido. E aí sim a nossa jornada começa. E logo na primeira ilha da Greenline, o bando é recebido com festa. A galera trata o Luffy igual celebridade, o que já faz o Zoro ligar o sinal de alerta. Só que quando ele vê o Sanji se dando bem com a mulherada, o nosso espadachim tem certeza que aquilo ali era uma armadilha. Então ele finge que não consegue mais beber, o que claramente é impossível. Tudo isso só pra mais tarde ele dar uma de Uchiha na frente da lua e começar a passar a lâmina em geral. E o homem faz isso tão fácil que rapidinho a Vivi se sentiu à vontade de contar toda a verdade e pediu uma ajuda. O que claro o Luffy acaba aceitando. E sem saber, o bando inicia uma jornada que vai colocar eles frente a frente com o Shichibukai, com o primeiro Poneglyph, novos companheiros e principalmente na mira do tão temido governo mundial. Mas por hora, o bando chega em uma ilha pré-histórica, onde eles conhecem os lendários Dory e Brog, que estão na maior trocação sem perder a amizade que eu já vi. São mais de 100 anos nessa confusão, só pra descobrir quem foi que caçou o maior bicho. O motivo da luta pode até não fazer muito sentido, mas dois gigantes brigando há um século é bem difícil de superar. E quem concorda comigo, meus amigos, é ninguém menos que o Sop. O nosso atirador vive inventando histórias de que é um grande guerreiro, mas quando ele conheceu o gigante de Elbaf, ele decidiu exatamente o tipo de pirata que ele ia ser. E o espírito guerreiro do gigante é exatamente o que vai fazer o Sop daqui pra frente, mesmo com medo, continuar lutando. E é com Narigudo inspirado que o bando deixa Little Garden e segue direto pra ilha de Drum. Afinal, a Nami tá doente e a gente precisa de um médico antes de ir pra guerra de Alabasta. E aqui nesse arco a gente não tem muita ação. O máximo que rola é o Luffy defendendo o legado do Dr. Hiriluk e simplesmente arremessando o Apu igual ele fez com Bug. Então ele leva o prêmio aqui nesse arco, mas por falta de opção mesmo. Mas calma, porque agora a gente vai salvar Alabasta. E aqui, luta boa é o que não falta. A gente tem o Sanji e o Bon Clay, parecendo que estão no Lago dos Cisnes com aquela luta maluca. Tem o Sop e o Chopper, indo até o limite contra o Mr. Four. E meu amigo, a gente tem a luta do Zoro, descobrindo a respiração dos elementos e cortando o aço pela primeira vez. Mas claro, a luta mais desenvolvida aqui é o Luffy contra o Crocodile. O Chapéu de Palha perde no deserto, perde na cidade. E, convenhamos, o Oda forçou e muito a barra pro Luffy conseguir vencer aqui na cripta. Mas o fato é que o Luffy derrota o culpado de uma guerra civil. Ele faz com que finalmente volte a chover em Alabasta e salva o país inteiro das garras de um tirano. Isso aqui, meu amigo, são ótimos argumentos para uma luta ganhar como a melhor do arco. Então depois de salvar o país e recrutar Robin, chegou a hora de se despedir. Afinal, o Luffy tem mais ilhas para libertar antes de bater de frente com o topo dos piratas. E a nossa primeira parada é em Jaya, onde conhecemos um descendente de Nolan, que diz que tem uma ilha no céu, o que por si só já é o suficiente para deixar o Luffy completamente louco. Mas aí ele continua e diz que nessa ilha tem uma cidade inteira feita de ouro. E aí, meu brother, a Nami manda todo mundo começar a se organizar, porque eles vão ter que ir conhecer essa ilha. O problema é que enquanto todo mundo tá arrumando o Mary, o Luffy conhece o Bellamy, que é o típico vilão de filme adolescente. Ele cospe no Luffy, agride o Chapéu de Palha e zomba dos sonhos dele. Mas o pior de tudo é o que ele faz com o Cricket. E aí, meu brother, quando o Luffy descobre, ele surta mais do que minha mãe quando via meu boletim. Ele coloca o Bellamy pra dormir com um soco lindo, e que por incrível que pareça, não é o mais satisfatório do anime. Esse a gente vai ver daqui a pouco. Então depois de socar um pirata por ele ter feito pirataria, o Luffy tá pronto pra finalmente conhecer a Ilha no Céu, a tão falada Skypiea, a Ilha das Referências, onde a gente vê pela primeira vez o passinho do Joy Boy. Aqui a gente descobre que o Nolan tava certo o tempo todo, o que é ótimo, só que tem um pequeno problema. Tá rolando uma guerra civil há 400 anos, pra ver quem diabo que vai ficar com essa ilha. O Roger subiu aqui, leu o Poneglyph e simplesmente foi embora. Ele não quis se meter nessa confusão. Mas não o Luffy, não o nosso capitão. Ele tem alergia a dia tranquilo. Então o Chapéu de Palha basicamente pergunta quem é o problema e vai atrás do Enel. O cara que simplesmente quase mata o Sanji queimado e deixou o Zoro de xereca. Então pra vencer essa fera, só mesmo ele, o dono do anime. E aqui sim, meus amigos, a luta é muito divertida. O Luffy neutraliza completamente a fruta do Enel e depois ele esvazia a cabeça pra neutralizar o Haki da observação, que aqui a gente vai chamar de mantra. E é nessa ilha, meus amigos, que nós somos apresentados ao pacote fim de arco, que é basicamente todo mundo olhando pro céu, uma mulher gritando desesperada e o Luffy vencendo o inimigo com um soco gigante. Sim, acredite, a gente vai ver bastante
bastante isso nesse vídeo. Então o Luffy consegue derrotar o Enel, o Cricket descobre que tudo era verdade, e claro, o Bellamy engole em seco que o Luffy tinha razão. Só que agora que tá todo mundo livre, que a Robin descobriu mais uma parte da fofoca, e a Nami já pegou meia tonelada de ouro, todo mundo pode voltar feliz pro mar. Bom, pelo menos quase todo mundo, né, já que o Merry tá mais bronqueado que o carro do meu avô. Então a gente precisa ir pra Oresev e levar o navio pra revisão. Só que infelizmente, o Merry deu PT. O navio que carregou a gente desde o East Blue não consegue mais continuar a jornada. E é exatamente isso que gera a melhor luta desse arco. O Luffy quer comprar outro navio e continuar a aventura. Só que pro Usopp, isso significa abandonar um companheiro só porque ele tá ferido. E aí, meu amigo, a confusão é maior do que o dia que meu pai resolveu dizer não pra minha mãe. O Usopp, que agora segue a filosofia de Elbaf, de defender o que acredita a qualquer preço, resolve desafiar o capitão. E a gente tem que admitir que ele tem coragem. Só que o problema é que ele não tem fruta, ele não tem força, nem resistência e muito menos habilidade. E aí, claro, ele leva uma coça do capitão. E sendo bem honesto, se alguém me perguntasse qual membro do bando desafiaria o Luffy algum dia, o Usopp seria uma das minhas últimas opções. Só que mesmo com todo esse BO acontecendo, as coisas ainda pioram. Porque o governo mundial acabou de levar a Robin, e o Luffy tem que dar um jeito de organizar a casinha e ir buscar a mulher. Então partiu Enies Lobby, para um dos momentos mais emocionantes do anime, onde o bando decide enfrentar o maior poder do mundo pela sua companheira. O que, sendo bem honesto, é meio doido, porque a gente acabou de ver dois amigos quebrando o pau por causa de um navio, mas agora eles vão enfrentar o mundo inteiro pela companheira. É tipo quando tu vive em guerra com a tua irmã, mas se alguém te bate na frente dela, ela só falta matar a pessoa. A Robin, que cresceu sozinha fugindo, finalmente se dá conta que quer viver ao lado dos seus companheiros. E assim como a Nami fez lá no Arlong Park, a Robin chorando pede ajuda pro Luffy. E aí, meu amigo, o Chapéu de Palha já dá aquele risinho, queima a bandeira do governo e o barraco começa. Tem Zoro estreando a Ashura, o Sandy soltando o Jabba Jumbo, até o Chopper se estressou esse dia. Mas claro, o Luffy chegando no limite com a sua segunda marcha e finalmente vencendo o tigrinho do governo é o ponto alto desse arco. Só que para fechar com chave de ouro, a gente tem o Merry salvando o bando e participando da sua última luta. E aí é para consagrar esse aqui como um dos melhores arcos do anime. E agora sim, com a Robin salva, o Usopp perdoado, o Frank recrutado e um novo navio, a gente pode seguir a nossa jornada do Thriller Bark. Um arco meio estranho. E para mim, sinceramente, a luta mais marcante é o Usopp contra Perona. E essa seria a minha opinião até o finalzinho do arco. Só que lá, quase na despedida, o Kuma aparece. Por mais estranho que pareça, o melhor momento desse arco é o fim dele. O Sam destrói todo mundo. E sendo bem honesto, a pior parte de tudo é que o Zoro quase morreu pra manter o bando unido. E no próximo arco, o Kuma vai voltar e separar todo mundo. A gente chega em Sabaody e esse arco aqui é uma loucura. Tem o Kizaru dando apavoro em alguns supernovas. Tem o Luffy dando o segundo soco mais satisfatório do anime. E claro, a gente tem um dos momentos mais perturbadores da série. Sério, olha a cara do Luffy quando o Kuma aparece. Fala aí se não lembra a tua quando a tua mãe viu teu histórico no navegador. Mano, nesse dia aí, o Chapéu de Palha soube o que é se sentir um figurante. O Luffy nunca achou que chegaria o dia e que ele perderia tudo tão rápido. Só que aí ele conheceu o Kuma, e o resultado é o bando inteiro espalhado pelo mundo, e o Luffy sozinho. E infelizmente, o Chapéu de Palha ainda vai ter que passar por um trauma ainda pior. Por isso, a gente vai direto pra Marineford. Afinal, lá em Amazon Lily, a maior ação é o Luffy invadir o banho da Hancock. E em Pell Down, a maior batalha é a lendária surra que o Chapéu de Palha leva pro Magalhães. Mas como ele sai de lá vivo e com uma resistência absurda a vários tipos de veneno, a gente vai seguir direto pra Marineford e tentar achar qual que é a melhor luta desse arco. Isso porque esse arco tem uns 50 personagens incríveis. O problema é que é impossível ver toda essa galera lutando. Então o que o anime acaba entregando é uma porrada de figurante morrendo e alguns ótimos momentos de personagens grandes. Por exemplo, a gente tem o Luffy pousando na frente de 3 almirantes, que sem dúvidas nenhuma é um dos grandes momentos desse arco. O problema é que se a gente continuar um pouquinho a cena, a gente vai ver ele arremessando gelo em 3 usuários de logia, o que, bom, é completamente inútil. E no final, ele ainda acaba levando uma bicuda do Dexter, o que tira todo o peso dessa cena pra mim. A gente tem o Mihawk, que eu achei que ia roubar a cena, só que no fim a gente tem os 30 segundos dele brigando com o francês, e o Garp, o grande herói da marinha, tá tendo crise de choro.
Porém, meu amigo, se tinha alguém que tava a fim de matar o personagem principal, era esse Satanás aqui. E o pior de tudo, não foi nem que ele conseguiu, mas a forma como isso aconteceu. A real é que a gente vê a correria que o Luffy tá passando pra soltar o Ace. E depois de tanto figurante se sacrificar, eles finalmente conseguiram. E aí chega a melhor parte de todas, que é simplesmente pegar um barco e fugir dali. Só que no meio do caminho eles acabam encontrando com a Akainu. E tudo que o almirante precisa fazer pra desestabilizar o Ace é falar que o pai dele é um fracote. Sim, o Akainu literalmente diz que o Roger se tornou rei dos piratas e depois que ele morreu, o Barba Branca nunca conseguiu chegar no mesmo patamar. E aí, meu amigo, o Ace, que passou o dia inteiro vendo seus irmãos morrerem, o mesmo Ace que perdeu pro Barba Negra, decidiu que aquele ali era o melhor momento pra ele tentar enfrentar o almirante. Eu reassistindo a cena, tem uns figurantes lá que pedem pro Ace deixar isso pra lá. Eles pedem pro Ace esquecer, mas não. Pro Ace, você pode matar os irmãos dele, você pode atacar o pai dele doente, mas você não pode dizer que o Roger é melhor do que o Barba Branca. Isso daí é o limite pra ele. E aí você já sabe como essa situação acabou. Mas gostando ou não de como a morte do Ace aconteceu, o fato é que ela proporcionou a melhor luta desse arco, que é ver o Akainu entrando no caminho da luz. O único defeito dessa luta aqui é que o almirante não morre, mas mesmo assim, sem dúvidas nenhuma, é um dos momentos mais satisfatórios desse arco. E depois de perder o bando, o irmão e não sei quantos anos de vida, o Luffy tem a sábia decisão de admitir que precisa ficar mais forte. E é por isso que o nosso encontro em Sabaody vai ser só daqui a 2 anos. E eu vou te dizer uma coisa, se você não deixar o like agora, durante esse time skip, você vai conhecer Skype esse mês. E eu sei que parece uma coisa legal, mas não é, tá? Então, vai por mim, deixa o like. Mas agora sim, bora começar o aquecimento pro novo mundo. Isso porque os próximos 3 arcos só servem pra mostrar como o bando ficou mais forte e iniciar a nossa caça ao Imperador. Primeiro, nós temos o retorno pra Sabaody. Da última vez que a gente pisou na ilha, a gente viu o Luffy em desespero. E aí, meu amigo, o Oda faz questão de mostrar o Chapéu de Palha amassando um pacifista, o que, sendo bem honesto, é muito da hora. Daí o bando desce pra Ilha dos Homens Peixe, que tem o pior vilão desse anime. Mas como ele tá lá só pra apanhar, não tem muito problema. O Zoro derrota ele sem respirar, e o Luffy consegue dar um soco em chamas embaixo da água. Porém, o mais impressionante é que agora o Chapéu de Palha dominou seu haki do Conquistador, e ele consegue derrubar 50 mil guerreiros sem levantar um único dedo. O problema é que depois ele acaba se empolgando e puxa a briga com a Big Mom. Mas antes da gente de fato iniciar a trama do novo mundo, a gente tem que passar por Punk Hazard, porque lá é onde o Luffy vence um inimigo feito de gás, o que eu acho muito da hora, porque eu lembro da época que ele quase foi preso por alguém com esse tipo de poder. Só que agora o tempo passou, ele tá mais forte e bem mais esperto, e é assim que ele acaba fazendo uma aliança pra pouco a pouco desbancar o Imperador. E agora que a gente tem um novo aliado, a gente pode finalizar o aquecimento indo atrás do nosso primeiro alvo. Então seja muito bem-vindo a Dressrosa, onde o bicho pega de vez. Um arco gigante com 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem Almirante jogando meteoro, Zoro cortando uma montanha e até o Soap sendo ovacionado. Mas a cereja do bolo é o Luffy quarta marcha. O moleque dá um apavoro no Doflamingo, que de besta só tem o pai. Então ele desperta a fruta e começa a transformar tudo em linha. Toda vez que o Luffy trazia um golpe novo, o Doflamingo conseguia se adaptar. Sem falar que enquanto lutava com o Luffy, tinha uma gaiola absurda destruindo o país inteiro. Só tem um problema, uma coisa, um detalhe pequeno que o Doflamingo não estava contando. E era ele, o poderosíssimo pacote fim de arco. É, meu amigo, porque todo mundo tava olhando pro céu. A Rebeca grita histérica e o Luffy solta um soco gigante. E foi nesse momento que o Doflamingo descobriu que tinha perdido. E depois de realizar o sonho do LOL de acabar com a vida do Mingo, todo mundo pode ir pra Azul. E lá, a gente descobre que os Minks passaram por um massacre liderado pelo Jack, um dos 3 astros do bando dos Piratas Fera. Ele até tentou vencer os Minks no X1, mas infelizmente ele não conseguia. E aí, meu brother, vendo que não ia dar bom, ele resolve envenenar todo mundo. E aí sim, ele consegue acabar com a resistência. Mas aqui em Azul não tem X9, o que significa que ninguém abriu beat sobre o samurai que o Jack tava procurando. Só que o nosso mamute é brasileiro, e ele não desiste nunca. E em um desses ataques ele começa a machucar o nosso querido Zunisha, que não tinha nada a ver com essa história. O nosso elefantão só tava ali fazendo o trabalho dele, até que o Momonosuke dá a ordem pra ele atacar os Piratas Fera. O melhor momento desse arco, porque nesse ponto aqui da história, tu já tá com um ódio do Jack que não tem como explicar. E o Zunisha vem e destrói tudo com um golpe, jogando esse monstro no mar. E mesmo o Oda tendo salvado ele de alguma forma que eu desconheço, ainda assim é muito satisfatório ver ele sendo destruído. Mas depois de finalmente acabar com a raça do Jack, a gente pode resgatar o Sandy. E assim
assim a gente chega em Totoland, o arco onde dois pais horríveis se unem pra fazer um plano. Aqui a gente conhece a infância do Sanji, que parece que o Oda tinha brigado com a mulher quando escreveu isso aqui. O Sanji passou pelo inferno na Terra, e o Luffy chega pra ajudar o Perna Preta a colocar um ponto final na relação dele com a família. E sendo bem honesto, eu tava achando que eu ia ver o Luffy e a Big quebrando o biscoito, mas o fato é que ele ainda não tava pronto pra uma imperatriz. Então aqui a gente luta contra o filho dela, o grande Katakuri, conhecido como queridinho da fanbase. E olha, sem dúvidas nenhuma, um dos melhores momentos aqui é quando o Katakuri percebe que no meio da luta ali, o Luffy acabou sendo atrapalhado, o que fez com que ele não conseguisse se defender de um dos golpes. E aí veio uma coisa que, sendo bem honesto, eu não tava esperando, que é o Katakuri se machucando gravemente, porque não seria honroso vencer o Luffy daquela forma. E essa cena é muito foda, porque durante todo o arco de Whole Cake, a gente conhece a Big Mom, e em como ela é capaz de tudo pra conseguir o que quer. Ela atrai os aliados e usa os próprios filhos como peça de um Game of Thrones. E quando a gente vê o Katakuri, que é apresentado como o favorito da Mami, o mais forte dos irmãos, a gente espera que ele seja exatamente como a mãe dele é. E aí ele mostra que é totalmente o contrário, o que faz com certeza a gente simpatizar com esse personagem. Além disso, a gente tem uma nova variação da quarta marcha do Luffy, e todo esse conjunto faz dessa, sem dúvida nenhuma, a melhor luta desse arco. E finalmente chegamos em Wano, o país escravizado há mais de 20 anos pela criatura mais forte do mundo. E para libertar esse país, meu amigo, vai ser na base do pipoco, o que consequentemente gera várias lutas incríveis. A gente tem o Sanji despertando os genes da Germa e mostrando que na verdade ele nunca foi o erro, mas sim a evolução de tudo aquilo que o pai dele quis criar. E sendo bem honesto, isso aqui é incrível. Só que a gente tem também o Zoro contra o King. De um lado, o maluco que é biologicamente superior em todos os sentidos, e do outro, nós temos o Zoro, que apenas da base do esforço conseguiu chegar no topo dos piratas. E um detalhe, nesse arco aqui, a gente ainda tem os flashbacks da história do Oden, e ali a gente acaba vendo um dos lendários embates entre o Roger e o Ed. Então aqui nesse arco, qualquer luta que você escolher, provavelmente vai ser incrível visualmente e também vai ter um grande significado. Mas aqui nesse vídeo a gente vai escolher o Luffy contra o Kaido, e isso tem um grande motivo. Afinal, o Chapéu de Palha é a cola que vai juntar todo mundo durante esse arco. A Yamato tem um grande momento contra o Kaido, mas antes ela foi libertada pelo Luffy. A Otama, que eu nem acabei citando, mas que fez grande diferença durante a guerra, foi sim muito influenciada pelos ideais do Chapéu de Palha. Sem falar de todo mundo que estava preso lá em Udon. Então sim, antes de salvar o Ano, o Luffy já tinha libertado muita gente naquela ilha. E o mais louco é que o despertar que acontece aqui vai fazer com que o bando inteiro se torne uma ameaça ainda maior para o governo mundial, já que figuras que estavam adormecidas por séculos parece que acordaram. Além disso, nós temos o Vegapunk, que assim que põe os olhos no Luffy, liga os pontos na hora. O Shanks finalmente diz que tá na hora de buscar o One Piece. Então fica bem claro que esse despertar estava sendo aguardado para que alguns eventos pudessem começar a acontecer. E é claro que nesse arco aqui, nós temos o pacote fim de arco. Mulherada gritando, todo mundo olhando pra cima e um soco gigantesco derrotando o vilão. E aí não tem como, o Kaido finalmente é derrotado e o Ano está mais uma vez livre. E agora sim, nós podemos ir pra Egghead, finalmente conhecer o soco mais satisfatório do anime. Mas antes eu tenho que dizer que nesse arco aqui, parece que as lutas tiveram um orçamento de filme dos Vingadores. E falando em luta, aqui o que não falta é porrada. O Luffy parece que desceu na ilha só pra arrumar confusão. O arco já começa com ele enfrentando o Lute, numa luta absurda. Sem falar que a gente ainda tem o Zoro contra o Kaku, que ó, tá lindo demais de ver. Aí depois junta todo mundo contra os Serafins. Sério, o que não falta é porrada nesse arco, porque a trama mesmo gira em torno da Bonnie, que aos poucos vai descobrindo o que aconteceu com seu pai. E essa parte do arco, por mais que não tenha ação, é muito boa. Eu só tenho um aviso pra te dar: não assista o episódio 1136. Esse episódio aqui vai te destruir por dentro, porque ele faz tu conseguir sentir o quanto o governo mundial destrói as vidas das pessoas. Mas olha, se o 1136 te faz chorar, o 1137 faz tu surtar. Isso porque a gente tem o Kuma aparecendo e dando um soco que descarrega toda a dor que o Saturn causou na Bonnie, na Jeanne e em todo mundo que tá assistindo. Esse aqui é um dos melhores momentos do arco. E sem dúvida nenhuma, esse aqui é o melhor soco de todo o anime. Mas como eu não tenho certeza se esse momento conta como uma luta, eu vou escolher uma. Porque como eu disse, nesse arco, o que não falta é porrada. A gente tem o LOL levando um apavoro do Barba Negra, o Shanks aposentando o Kid. Só que pra mim, sem dúvidas nenhuma, se eu tivesse que escolher um, seria o Garp contra o Kuzan. Desde o momento em que o Garp chega voando pra resgatar a pessoa mais importante da vida dele, o neto que ele nunca teve. E aí o seu ex-discípulo aparece, o Aokid, que, sejamos honestos, é muito da hora de ver ele lutando. E aí tem o Garp que só usa Haki, mas mesmo assim é uma trocação linda de se ver. E o melhor de tudo é que no fim o Kobe precisa se impor e salvar todo mundo, mostrando que de fato o Garp venceu. Naquele dia, o velhote garantiu que o futuro da marinha fosse salvo. Então, pra mim, essa luta é a melhor do arco
arco inteiro. Mas e pra você, qual é a melhor luta de One Piece? Eu sempre acabo aprendendo alguma coisa com vocês, então já comenta aí que eu quero muito saber. E pra você que tá na TV e não pode comentar, deixa um like nesse vídeo que já ajuda demais, velho. Sério, você não tem noção. Eu vou deixar esse vídeo aqui sobre quem vai casar com o Zoro, que é um dos meus vídeos favoritos do canal. Eu tenho certeza que você vai se divertir bastante assistindo. Eu espero demais que você tenha curtido o vídeo. E não esquece, eu sou De Souza e muito obrigado por vir a Nerdópolis.